besides this, given all diligence, added to your faith virtue, and to the virtue knowledge, and to knowledge temperance, to temperance patience, to patience godliness, and to godliness brotherly kindness, and to brotherly kindness charity. But to listen at it and then receiving it is different. See, there is 7 qualifications to make the statue of God. There are 7 church ages that God has brought the church to this qualification, and He has 7 messengers to do it. There are 7, 7, 7. Got you right. Barbatana nas costas de um peixe, tinha que haver água onde ele usa essa barbatana, né? No fundo plano, no fundo, né? Tem que haver um clamor dentro de nós, ou se há um clamor dentro de nós por algo, existe em alguma parte algo que vai responder este clamor. E você sabe que cada alma ela tem um clamor oculto, e às vezes nós abafamos o clamor da alma, porque temos 5 sentidos com os quais nos expressamos com este mundo, mas a alma, o clamor dela é oculto, lá no nosso interior, e às vezes a alma está gritando por socorro, pedindo ajuda. Nós abafamos o clamor da alma com os nossos próprios desejos, com os nossos próprios pensamentos, com o nosso próprio egoísmo, e aí satisfazemos o corpo, alimentamos o corpo, engordamos o corpo, no sentido, né? E deixamos a alma faminta, sedenta, morrendo. Então, no dia do julgamento, muitas pessoas darão conta, terão que dar conta, pelo tanto que foram irresponsáveis por não terem atendido ao clamor oculto da alma. E Davi, ele tinha essa sensibilidade. Você sabe, Davi era músico. E uma pessoa que tem facilidade com música, né? Um músico ele tem que ser sensível, a ponto de entender as cores da música. Não dá para, só ter um estudo com vocês sobre música, você vê o quanto isso é tremendo. O músico ele é sensível, Davi era sensível. Ele tinha essa sensibilidade de estar em contato com a natureza, de dizer onde eu vou me esconder do Senhor. Se eu sou, tu estás, se Deus tu estás, não tem como esconder de tua presença. Ele sabia que Deus estava em todas as partes, em todos os lugares. Mas essa sensibilidade fazia com que ele entendesse que a sua alma tinha também um clamor, um desejo. E ele disse: a minha alma tem sede de Deus. A minha alma tem sede de ti, ó Deus. Isso como servo, os pequenos viadinhos nas costas, como o servo brama, suplica pelas correntes de águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A maioria das pessoas, um grande número de pessoas. Por isso, larga é a porta, é espaçoso o caminho que conduz à perdição, porque as pessoas estão fazendo seus próprios desejos, os desejos da carne, andando de acordo com o seu querer, com o seu livre-arbítrio, que às vezes pode fazer o que quiserem, desobedecendo a Deus. Poucos atendem o clamor da alma. Por isso que é estreita a porta, apertado o caminho que conduz à salvação. São poucos que eu encontro que entram por esta porta. Como estou pregando sem a Escritura? Que é isto? Que é isto? Romanos capítulo 8, versículo 18. Vamos falar um pouquinho sobre a manifestação dos filhos de Deus, porque Cristo deseja ser formado em cada um de nós. Romanos 8, versículo 18 está escrito: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura seja libertada da servidão da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora.
E não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Amém. Bom, na leitura que temos feito aqui, eu quero que vocês prestem atenção em alguns pontos. Paulo diz, para mim, se eu tenho certeza disso, que as aflições desse tempo presente, que acontece conosco agora, essas aflições não são para comparar com a glória que em nós está para ser revelada. Então, o nosso sofrimento nem se compara, quer dizer, não é nada, sofremos 1% e temos aí 99% de bênção. Então compensa, não é? Nem se compara. E você sabe, ele falou aqui, a glória que em nós há de ser revelada. Você vê que esta é a hora em que a glória de Deus. Paulo falou isso quando? Há 2000 anos atrás. E ele falou da glória que seria revelada, isso era no tempo futuro. E é claro, esta hora que nós estamos vivendo é a hora em que a glória, quer dizer, a doxa de Deus, os valores, a opinião e juízo de Deus seriam revelados em nós, na igreja. A palavra glória vem da palavra grega doxa, significa avaliação, valores, juízos. Então Paulo está dizendo, o que Paulo está dizendo diretamente para a igreja do primeiro século é: as aflições que passamos hoje não se comparam com a grande revelação, o grande conhecimento que Deus dará de si mesmo para a igreja. Vocês verão que compensa. Vocês recordam que Jesus falou para os seus discípulos que muitos dos santos profetas do Antigo Testamento desejaram ver o que eles estavam vendo? Porque o que foi revelado no tempo de Jesus para os seus discípulos, aprendizes e seguidores, muitos profetas do Antigo Testamento profetizou sobre aquele evento, mas eles não puderam ver o cumprimento. E Paulo, naquele tempo da grande revelação que os profetas esperavam, ele está dizendo: nós que temos recebido esta revelação, hoje estamos sendo perseguidos, taxados de hereges, de falsos, como chamaram Jesus de Beelzebul. Imagino que fariam com seus seguidores. Paulo mesmo, ele disse: eu sou o pior de todos, porque eu também persegui a igreja de Deus, por eles terem recebido a revelação do Filho de Deus, e assim sucessivamente. Então o que ele está dizendo? Nós que temos recebido esta revelação hoje, e sofremos açoites e perseguições, e ele enumera tudo o que ele sofreu nas outras cartas, ele está dizendo: a glória que vai ser revelada a nós ultrapassa, compensa, suplanta tudo isto. E esta glória trata-se do doxa de Deus, ou seja, os valores de Deus, a avaliação que Deus tem sobre as coisas, o juízo de Deus, ou o julgamento de Deus viria para a igreja. Os valores, a opinião de Deus viria para o povo. E isso viria no tempo do fim. Paulo estava falando sobre o futuro. E você sabe que quando chegasse o tempo desses filhos de Deus receberem a doxa de Deus, que é a glória, opinião, valores, esclarecimento do próprio Deus. Paulo expressou isso também na carta aos Efésios, onde ele fala sobre o espírito de revelação e de conhecimento de Deus mesmo. Isso está em Efésios 1, que viria para a igreja. Mas há somente um versículo da Bíblia que realmente fala sobre a manifestação dos filhos de Deus. E esse versículo é o que nós lemos, está em Romanos 8, versículo 19, que diz: porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. No entanto, você não pode entender este versículo que fala da manifestação dos filhos de Deus sem ler o versículo 18, que fala da doxa.
da glória que será revelada nestes filhos, quando eles entrassem em manifestação. A glória de Deus que seria revelada em nós. Em outras palavras, o que Paulo está dizendo aqui, quando você junta a sequência dos 2 versículos, é que você não pode ter a manifestação, que é algo externo, sem que primeiro algo interno aconteça. Vê? Então, o apóstolo Paulo fala de algo a ser revelado em nós. Em seguida, ele fala de algo que se manifesta. Então, primeiro, você recebe a revelação. Primeiro, você recebe a glória de Deus. Primeiro, você recebe a avaliação que Deus tem sobre as coisas, para só depois você manifestar isso como um filho de Deus. Não tem como uma pessoa se manifestar como filho sem antes receber o doxa de Deus, a avaliação de Deus. Agora, muitas pessoas, muita gente, eles seguem a ideia de que a manifestação dos filhos de Deus seria uma grande expressão notável na noiva. Amém? Muitas pessoas pensam nisso. Observe que aqui trata sobre revelação, glória, manifestação. E tudo isto dá a ideia de um grande movimento, de uma grande coisa sendo feita. E assim, muitas pessoas seguem a ideia e apregoam isto, de que a manifestação dos filhos de Deus seja uma grande expressão notável na noiva, e estão aguardando um grande movimento. William Branham disse que a noiva terá o assento do Senhor ou ela ficará quieta. William Branham disse que a palavra está na noiva. Então muitos estão achando que a igreja tem que falar a palavra falada, trazer as coisas à existência. Muitos estão esperando que a noiva que vai, vamos dizer assim, levar adiante um movimento que provocará a ressurreição dos mortos e assim sucessivamente. Ora, observe bem isso. Muitas pessoas pensam que a manifestação dos filhos de Deus é uma grande expressão notável, um grande movimento no meio da noiva. E eu acredito que isto é exatamente ao contrário. A manifestação dos filhos de Deus é algo muito interno, muito íntimo, muito sutil, de uma forma que o mundo não tomará conhecimento. Não será um espetáculo para o mundo, não será uma expressão que faremos ou que levaremos, colocaremos em pauta para mostrar quem somos ou o que somos. Quando se trata de uma revelação que Deus dá para cada um de nós, como a salvação é individual, então é algo que Deus dá para um e não dá para o outro. Dá para a esposa e não dá para o esposo, dá para o esposo e não dá para a esposa. Porque se o rapto é uma revelação, e já estamos dentro da primeira fase do rapto, que é o alarido, então o que é dito que na última fase um será tomado e o outro será deixado. O que significa que durante as 3 etapas do rapto, de alarido, voz e trombeta, aquela pessoa que conviveu com você, aquela pessoa que estava ao teu lado, que trabalhava contigo, não tomou conhecimento do que estava acontecendo com você. No entanto, você estava dentro do rapto e a outra pessoa não. Amém. Ou estão esperando o rapto para o futuro? Não, senhores, o rapto já começou há muito tempo, porque pelas palavras de Paulo, ele disse que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta. William Branham pregou a mensagem do arrebatamento e suas palavras, em outras palavras, foram: escutem, o que vocês sabem sobre o rapto, esqueçam, está tudo errado. Porque acontece em 3 fases. Primeiro é o alarido, depois a voz de arcanjo e então a trombeta de Deus. Amém. Agora, se a primeira fase do rapto é o alarido, e ele disse que o alarido é a mensagem, é uma mensagem, então desde quando o rapto está em movimento aqui na Terra? Sendo que em 1933 foi dito, assim como João Batista foi enviado para precursar a minha primeira vinda, tua mensagem precursará a minha segunda vinda. Desde quando o rapto está em movimento? Vê a situação em que nós estamos.
Então, o que seria a manifestação dos filhos de Deus? Um movimento onde as pessoas da mensagem se tornarão avivadas, começarão um movimento pentecostal no meio do povo? Porque estão atrás de movimento, não é? Estão atrás de um grupo mais movimentado, faz mais barulho, faz isso, faz aquilo. Mas o que será a manifestação dos filhos de Deus? Eu quero dizer para vocês neste culto que a manifestação dos filhos de Deus não será uma grande expressão na noiva, uma expressão notável, onde todos tomem conhecimento do que está acontecendo. Será ao contrário disso, porque a manifestação dos filhos de Deus é a natureza do Filho de Deus sendo primeiro revelado aos filhos de Deus. Estes filhos de Deus recebem a revelação da natureza do Filho. E quando você recebe a revelação da natureza do Filho, então você sabe qual é a relação entre Deus e seu Filho. E aí você percebe, você nota pelas Escrituras, que o Filho de Deus foi obediente em tudo à vontade de seu Pai, a ponto dele dizer: eu não posso fazer nada sem que o Pai me mostre. Questionaram a Jesus quando ele passou por centenas, não sei quantos doentes que tinha naquele tempo. No momento do tanque de Siloé, vocês sabem a história. E Jesus passou por todas aquelas pessoas problemáticas e necessitadas. E chegou diante de um homem que nem tinha uma doença mortal, porque já estava com 38 anos que ele sofria daquela enfermidade. Atrofiado, não sei, ele não podia se mover sozinho, ficava deitado em sua maca, em sua esteira ali no meio de todos os outros doentes. E uma vez por ano, o anjo do Senhor descia naquele lugar e movimentava aquelas águas. O primeiro que descesse ali era curado. O primeiro que descesse naquele poço, enquanto as águas estavam sendo movidas pelo anjo do Senhor, era curado. E aquele camarada todo ano fazia procissão, que chamam, né? Procissão. Fazia procissão para ver esse acontecimento, para ter uma chance. Mas quem olhava para ele? Era a hora do empurra, cada um por si. Cada um por si. Era a hora do egoísmo. Cada um pensava na sua própria enfermidade. Cada um pensava em si mesmo. Vocês ouviram a oração, testemunho do irmão Barbosa? Caiu, arrebentado, todo entitelado de dor, mas pensando: ainda bem que não foi a irmãzinha, ainda bem que não foi a irmã Maria, né, que é a mais idade entre nós, né? Quer dizer, com dores e pensando nos outros: ainda bem que foi eu, graças a Deus, estou conseguindo me levantar. Se fosse uma pessoa de mais idade, talvez estivesse agora com coluna quebrada, né, alguma coisa assim, pensando nos outros, porque vida eterna é isto, é pensar nos outros, não em si próprio. É ter o outro superior a si mesmo. Aquele homem tentava todos os anos, mas ninguém colocava ele para dentro do poço. E Jesus foi até aquele camarada. Você sabe o que aconteceu com Jesus ali? Você sabe? Era um dia especial. Era um dia especial para aquele homem, mas ele não sabia. Como você também não sabe qual é o teu dia especial. Você não sabe qual é o momento que Deus preparou para você. Qual é a encruzilhada de tua vida, onde algo tremendo que fará história na tua existência tremenda vai acontecer. Você não sabe disso. Amém. Às vezes você é premiado e nem sabe. E não pense que esse momento extraordinário seja o momento que você vai contar vitórias. Você viu que beleza? Não. Porque muitos dos nossos irmãos do passado, eles coroaram suas vidas e seu ministério com a morte. E nem sempre foi uma morte honrosa. A maioria deles foi morte vergonhosa. Como foi que Jesus coroou seu ministério? Como foi que ele consumou tudo? Foi tendo a morte mais vergonhosa. Como foi que Isaías terminou seus dias? Cerrado ao meio, não teve anestesia, não. Amarrado em um cerco, em uma tábua velha, com um serrote, cerrado ao meio. Como foi que Paulo concluiu o seu ministério? Foi com a cabeça no cerco e o machado separando a cabeça do corpo. Como foi que Tiago terminou? Como foi esse, aqueles, todos eles? Você não sabe qual é seu momento, você não sabe qual é a sua hora.
Você não sabe qual é o tempo que Deus determinou para você. E nem sempre será algo que te agrade, mas que seja do agrado dele. Que seja do agrado de Deus. Que seja feita a vontade dele, não a nossa. Amém. Porque o próprio Jesus, ele diz: Pai, se possível, passa de mim este cálice, de acordo com a minha própria vontade, sabendo do que vai acontecer comigo, porque Deus mostrou para seu filho em visão o que ia acontecer. E se possível, passa de mim este cálice, não deixe que isso aconteça, mas no entanto, eu quero fazer a tua vontade, que a tua vontade seja feita. Então que seja essa também o teu clamor, que seja também essa tua oração, porque o teu futuro você não sabe o que vai acontecer com você amanhã, você não sabe. Talvez você esteja passando hoje por um momento, por uma situação que você nunca quis para si, nem tampouco para o inimigo teu. No entanto, acontece com você. Eu sempre digo, coisas ruins acontecem com pessoas boas, do mesmo jeito que coisas boas acontecem com pessoas ruins. Mas aquele homem que sofreu esta, eu não sei como chamar agora, não seria este preconceito, mas essa rejeição dos outros que não lhe ajudavam, porque todos que estavam ali eram pessoas que estavam necessitadas, esperando o seu momento. Quem sabe 20 ou 30 pulavam no poço ao mesmo tempo e eram curados, porque se era o primeiro que entrasse, mas se caísse ali ao mesmo tempo, estava empate. Então todos teriam que repartir a bênção igual, justiça seja feita, né, irmão? Justiça seja feita. Mas não tinha ninguém para acompanhar aquele camarada. Seus familiares não tinham ninguém acreditava no poder de Deus, ninguém acreditava no sobrenatural, a ponto de ir com aquele homem para, na hora que as águas começassem a se agitar, alguém pegar ele e jogar lá dentro do poço. Não tinha ninguém para isso. Às vezes você não tem mesmo ninguém para te ajudar nessas horas, viu? E é nessas horas que Jesus vai até você. Em um belo dia, você lembra o que o William Branham fala quando Jesus saiu do Rio Jordão depois que ele foi batizado? Na mensagem, a igreja em sua condição. Quem já leu essa mensagem aqui de vocês? Quem lembra desse irmão? O Antônio leu, o irmão Anderson, eu esqueci, o Edson leu, a irmã Ana também, o irmão Adão não lembra, a igreja em sua condição, onde ele fala sobre o cordeiro e a pomba. Tá vendo? Às vezes você diz, não li, mas às vezes já leu. Eu li ela 4 vezes. 4 vezes já? Não. Muito bem. Pois bem, naquele sermão ele diz que quando Jesus foi batizado e ele saiu, ele foi guiado, lembrando ler as palavras de Mateus, né? Ele foi guiado pelo Espírito Santo para o deserto, para ser tentado pelo diabo. O irmão que foi batizado hoje, glória a Deus, me batizei, agora está tudo bem na minha vida, não vou ter mais problema. Quem foi que disse? Depois do batismo, Jesus foi guiado pelo Espírito para um momento de tentação, de provação. O Lembrando diz que a pomba guiou o cordeiro, o Espírito Santo guiando, Deus guiando seu filho. Era só uma picadinha que a pomba dava. O Lembrando falou picadinha, né? Uma picadinha para cá, o cordeiro seguia. Subiu para o monte, ele foi. Então, lembrando disso que o Lembrando falou, eu faço agora essa alusão ao momento da cura daquele homem. Eu não entendo porque entrei nessa parte, viu? Mas já que entrei, vamos seguir um pouquinho adiante, né? Naquele primeiro dia, Jesus recebeu uma visão. Você sabia que Jesus tinha visão? Que ele recebia visões? Você sabia que Jesus era profeta? Foi isso que as pessoas reconheceram nele. Deus visitou seu povo, porque um profeta na terra é a visita de Deus. Amém. Porque Deus vem através dos seus profetas. Glória a Deus. Só que os profetas recebiam uma porção de Deus, uma porção da palavra. Jesus recebeu a totalidade da palavra. Aleluia. A totalidade de Deus. Deus estava em Cristo, disse Paulo. Mas um profeta ele recebe visão. E às vezes falando sobre isto e mostrando isso no ministério do Senhor Jesus, isto às vezes causa um impacto nas pessoas que não são acostumadas a ouvir esse tipo de mensagem. E como sempre, tudo que nós pregamos nós deixamos gravado para ajudar também outros irmãos. Eu gosto sempre de esclarecer determinados pontos quando isso vem na hora da pregação. Mas sim, Jesus recebeu uma visão um certo dia, como ele sempre recebia visão. Ele disse: eu não posso fazer nada sem que o Pai me mostre. Ele disse isso. O Lembrando disse: seu ministério foi baseado nas visões do Pai. Quem de vocês recorda onde está isto registrado?
Onde está registrada essa expressão? O profeta do século XX, né? Quando o Romano foi entrevistado por aqueles dois irmãos, ele fala sobre Jesus e diz assim: seu ministério foi baseado nas visões do Pai. Então, naquele eu fiz esse rodeio para poder continuar essa história. Aí vocês sabem que eu estou vendo o pensamento. Em um momento ele foi mostrado para ele aquele monte de doente e um só lá desprezado, sem conseguir se levantar, sem conseguir caminhar. E foi dada a ordem para Jesus ir lá e dizer exatamente as palavras que Jesus disse. Jesus não podia dizer nada mais e nada menos daquilo que ele ouviu do seu Pai. Então ele foi até aquele camarada, né? E disse: você quer ser curado? Ele disse: como, senhor? Eu vim aqui há tanto tempo, mas quando as águas começam a se agitar, não tem ninguém que me coloque na água. Meu Deus. Talvez ele pensou que Jesus ia jogar lá dentro. Pois. Mas aquele dia não tinha, o anjo não estava para agitar as águas, o anjo estava fora das águas, né? Já que ninguém levava o doente até o anjo veio até o doente. Né? Disse: olha, apenas levanta-te daí, pega a tua cama e vai embora. O camarada ficou assim, olhando, como é que é isso, né? Todo atrofiado, né? Mas isso aconteceu. Ele levantou sobre seus pés, dobrou sua esteirinha, colocou debaixo do braço e saiu. E você sabe que alguém disse: escuta, rapaz, que negócio é esse? Quem deu ordem para você andar levando a esteira debaixo do braço? Hoje é sábado. Ele disse: o mesmo que disse, levanta-te e anda, disse: pode levar. Pode fazer, não tem problema. Quando questionaram Jesus sobre isso, por que você fez isso? Por que curou aquele homem? Como curaste aquele homem? Jesus disse assim: o filho não faz nada de si mesmo, mas tudo que ele vê o Pai fazer, então ele faz igualmente. Amém. O Lembrando nos explica essas palavras de Jesus. Ele disse: Deus mostrava para seu filho a visão, em visão, o que ele devia fazer. Então Jesus ia e dava cumprimento para aquela visão, porque foi assim também o ministério de William Branham. Vê? Agora, o que é a manifestação dos filhos de Deus, como ela se processa? Eu contei esta parte do ministério de Jesus, mostrando que ele em tudo foi obediente à vontade do seu Pai, porque você precisa entender a natureza do Filho de Deus, uma natureza de humildade, uma natureza de obediência irrestrita, acho que é assim a palavra, né? Desculpe os que estudaram, né? Que eu não sei me expressar direito. Sem nenhuma restrição, Jesus foi obediente em tudo à vontade de seu Pai. Amém. Ele disse que não fazia nada sem que o Pai lhe dissesse, sem que o Pai lhe mostrasse. Então, primeiro, reconheça, aprenda, receba a revelação da natureza do Filho de Deus. É assim que se processa a tua manifestação como filho. Porque se você não souber como se comportar como filho, você jamais vai se manifestar como filho. E você só saberá se comportar como filho se tiver o Filho de Deus como teu exemplo. Amém. E aí você tem que conhecer a natureza do Filho de Deus, sendo primeiro revelada a você, e aí sim, depois disso, você será revelado. Essa mesma natureza é revelada em você através do novo nascimento. Você aprende que o novo nascimento é uma vida de obediência à palavra de Deus. William Branham chega a dizer que o novo nascimento é uma revelação. O novo nascimento é a revelação de Jesus Cristo. Não tem como você nascer de novo sem receber a revelação de Jesus Cristo. E qual é a revelação de Jesus Cristo? Bom, Apocalipse 1, versículo 1 está lá dizendo qual é a revelação de Jesus Cristo. Deus deu para Jesus essa revelação. Então, se Deus não der essa revelação para você, a mesma revelação que Ele deu para Jesus, que o fez se manifestar como filho, lembrando da eternidade passada, da glória que Ele tinha junto com seu Pai, da interação que Ele tinha com o Pai, e Ele, quando assumiu a forma do homem, humilhou-se a si mesmo, chegando na condição de servo, e naquela condição de servo,
ele foi em tudo obediente ao seu Pai. E quando Paulo diz assim, sede meus imitadores, porque estou imitando a Cristo, o que ele estava fazendo? Era imitando Jesus nas curas, nos milagres? Não, senhores. Ele estava imitando a Jesus no trato em obediência para com o seu Pai, a ponto de dizer, como Jesus, eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Ou Jesus não disse isso para nós? Jesus disse, eu julgo segundo o que eu escuto, o que eu falo, eu aprendi do meu Pai. A doutrina que eu vos ensino não é minha, é do meu Pai. Então, como pode você nascer de novo sem ter esta revelação? É meio complicado. Então, a natureza do Filho de Deus chega revelado aos filhos de Deus. E depois, sendo revelado nos filhos de Deus pelo novo nascimento. Veja o que o irmão Brando diz no sermão Cristo é o mistério de Deus revelado. Observe. Ele disse no parágrafo 12: olha, Cristo em você faz dele o centro da vida, da revelação. Só essa frase do irmão Brando nós poderíamos pregar meses e meses. E vocês sabem que é assim que fazemos às vezes, né? Pegamos um parágrafo, passamos ali 2 meses estudando aquele parágrafo, pegando a oração. Hoje, à noite eu vinha lendo uma mensagem e eu pensei em pregar uma série de sermão com aquela mensagem. Mas se fosse para fazer isto, teríamos uns 4 ou 5 meses apenas com a oração do irmão Brando. Porque cada frase do irmão Brando, em uma oração de William Branham, naqueles sermões, diz mais para nós do que centenas de sermões são pregados por aí da própria mensagem. Se você pegar a oração daquela, como a que eu vinha lendo no sermão, distribuirei amanhã, se você for meditar em cada uma das frases que ele prega, você vai para Gênesis e Apocalipse e vai ver que a Bíblia completa está mostrada ali em síntese, em uma simples oração que ele faz. A ideia de um homem deste que foi enviado de Deus para manifestar para nós, para declarar a presença de Deus para a igreja, é mostrar que em tudo Deus está e que Ele deve ser o centro das nossas vidas, deve ser o centro do nosso querer, do nosso desejo, do nosso sonhar, do nosso pensamento, da nossa alegria. Porque se você tem a revelação de quem é a pessoa de Jesus Cristo, Pedro teve, Jesus disse que você é um homem bem-aventurado. Deus te abençoe, Simão, filho de Jonas. Você não recebeu isto de homem algum, mas o próprio Pai foi quem te revelou isto. Veja o que o profeta diz: olhe, Cristo em você faz dele o centro da vida, da revelação. Amigo, o que você pensa que Cristo no homem faz? O que Cristo faz estando em uma mulher? É para esta mulher ou este homem ser aplaudido, ou os feitos deste homem ser magnificado na terra? Você vê como o irmão é abençoado, você vê como ele é uma pessoa de oração, Deus responde a oração daquele servo, Deus responde a oração daquela serva. Quem fica sendo o centro das atenções daí? Por isso que as pessoas têm que ter muito cuidado com o nicolaísmo, que é a conquista dos deuses. E foi quando começou toda a desgraça nas eras da igreja. Foi o sistema nicolaíta que foi implantado, onde as pessoas começaram então a adorar a criatura em lugar do Criador, porque o homem com o dom de Deus nas mãos, quer que seja o dom da palavra, o dom da oração, o dom do conhecimento, o dom da... e assim vai. Se esta pessoa não colocar Deus em primeiro lugar, ele ou ela até que se torna o centro das atenções, e as pessoas olham para ele assim: ó, irmão fulano, ó, pastor ciclano. Quando na verdade o pastor está na posição mais baixa, ele está ali como servo, ele é o lacaio, a verdade é esta, é o lavador de pés. Mas colocar o homem numa posição tão alta que as pessoas têm até medo de se aproximar desses homens, cresceram demais, pegaram muita fama. E por que isso? Por causa do título, o título que eles receberam. Leia o livro das Eras, você vê. Por isso Brando gostava de ser chamado de meu irmão. Ninguém chamava ele de profeta Brando, pastor Brando, como hoje temos o costume de chamar pastor fulano de tal, pastor fulano de tal, missionário fulano de tal. Esses títulos atrapalham, porque é como se colocasse o homem numa posição mais alta que a posição que o povo está.
E não estamos aqui para ser diferente das pessoas, ou melhor do que as pessoas, ou mais santo do que as pessoas, ou mais digno de respeito do que as pessoas, ou mais digno do melhor prato de carne, pedaço de carne que os outros. Não somos melhores do que ninguém. Cristo é que deve ser o centro das atenções, e qualquer ministro que não incutir isso nas pessoas, que eles tenham Deus como centro das atenções, esse camarada está com o espírito nicolaíta, atraindo a atenção do povo para si mesmo. Eu preguei sobre o nicolaísmo há alguns anos atrás, lá em Florianópolis, um estudo ali para 24 ministros. Nós pregamos há cerca de 3 horas e 36 minutos. E o pastor anfitrião disse que tem 35 anos que nós discutimos esse ponto nos encontros, mas nunca foi tão claro como agora. Quando nós pregamos sobre a semente que veio de Roma, foi assim que Roma se tornou a cabeça mundial. Foi através do nicolaísmo. O espírito nicolaíta que começa muito simples, muito amoroso, muito tapinha nas costas, e daqui a pouco domina tudo e as pessoas ficam cegas, com a mente cauterizada, faz tudo o que o homem diz, sem se importar com aquilo que a palavra fala. Ok. Está bem. Mas como o profeta diz, olhe, Cristo em você faz dele o centro da vida da revelação. Agora, o que o irmão Branham está dizendo aqui? O que é isto, irmão Branham? Ele diz que Cristo em você faz dele, de Cristo, o centro da vida da revelação. Então, ok, mas traduza isso melhor. O que isso significa? Isso significa, meus irmãos, que você nem sequer está na equação. O que é uma equação? Equação. Alguns de vocês sabem fazer uma equação? Equação. Sabe juntar os números? X, Y vale tanto, não sei o que vale tanto, tem toda a numeração ali, dá a soma no final. Mas nessa soma que estamos apresentando aqui, você não faz parte nenhuma da numeração. Você não está na equação, você não está no quadro para começar. Não sei se expliquei direito, porque tem camaradas que estudaram aqui entre nós. Não sei se expliquei direito, não é? Mas é mais ou menos isso. Você não está na equação. Quando o profeta diz Cristo em você, faz dele o centro da vida, o centro de vida da revelação, ou o centro da vida da revelação, ele está dizendo que você está fora do quadro. Você está fora da equação. Significa que você está morto e a tua vida tem que estar escondida com Deus em Cristo Jesus. Amém. Paulo dizia isso, não mais vivo eu. Por isso ele também disse a ninguém, olha, não conheço mais ninguém segundo a carne. Não é o que eu vejo no irmão, não é o que eu vejo na irmã. Mesmo que o que eu vejo não agrade, mesmo que o que eu vejo diz, isso aí não. Tira esse pensamento. Para de julgar, porque nem você está no quadro. Não é mais segundo a carne. Não. Você não está no quadro para começar. Você tem que estar morto. E uma pessoa que está morta, como é que fica se mexendo? Como é que fica dando opinião? Você não pode ter mais opinião própria. Não, a menos que você não morreu. Mas se você morreu para o pecado, se você morreu para o mundo, se você morreu para si mesmo, então Cristo em vós, a esperança da glória. É assim que o reino de Deus é implementado, é iniciado aqui na terra a partir de você. Jesus, o reino dos céus está entre vós. E isso tem que se infiltrar para dentro, ser filtrado para dentro através dos poros, da respiração, do nosso olhar, do nosso ouvido, tudo, para que Cristo seja formado em você. E aí sim, isso vem de dentro para fora, primeiro mudando teu querer, mudando teus sonhos, teus desejos e tuas vontades. Não quer dizer que você vai parar de sonhar, não quer dizer que você vai parar de recordar, de desejar e assim sucessivamente. Mas você mortificará tudo isto. Mesmo que você diga, eu gostaria de ser assim, assado, de ter isto ou aquilo, mas você procurar primeiro, em primeiro lugar, qual é a vontade de Deus para a tua vida. O que Ele deseja de você, o que Ele exige de você. Para começar, Ele é o centro das atenções, não eu, não você. Estáis mortos e vossa vida está escondida com Cristo em Deus, disse Paulo. Na verdade, meus irmãos, é exatamente isto que o apóstolo Paulo ensinou na epístola aos Colossenses, no capítulo 3 e o versículo 3.
diz assim, porque morrestes. Em alguma tradução diz assim, porque estáis mortos, ou porque já morreste. E a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Então deixe-me continuar a ler o que o irmão Branda tem a dizer aqui sobre o novo nascimento. No sermão, Cristo é o mistério de Deus revelado, no parágrafo 12 ele diz, olha, a continuação do pensamento dele, viu? Cristo em você faz dele o centro da vida da revelação. Vê? A vida de Cristo em você faz dele o centro da revelação. Agora concluiu o pensamento, viu? Vê? A vida de Cristo em você. O que é a vida de Cristo? Como ela vem a você? Essa vida de Cristo só pode vir a você através da palavra. Ele disse, minhas palavras são o quê? Espírito e vida. Ele disse o quê? Eu vim para que tenhas vida. E como ele transmite esta vida para nós, nos entregando a palavra do seu Pai. É assim que ele fala na oração de João 17, quando ele diz, Pai, a palavra que tu me deste, eu dei a eles. O que Jesus está orando, o que Jesus está pedindo a seu Pai é, assim como a palavra que tu me deste, eu dei a eles, e eles creram e viveram por ela, que eles, ao levar esta palavra para outros, que isto se reproduza outra vez. Leia João 17, que você vai ver que Jesus estava falando dessa forma, falando assim. Eu só estou traduzindo de uma forma mais clara para vocês. Então vê, a vida de Cristo em você faz dele o centro da revelação. Então se a vida vem pela palavra, e se a revelação vem através do ouvir a palavra de Deus, então é necessário que você ouça a palavra de Deus. Mas se você ouvir uma interpretação, aquilo não vai gerar a vida de Deus em você. Não, senhores. Aquilo não vai gerar a vida de Deus. Pode ser algo muito parecido com o tempo do candeeiro, quando tínhamos a lamparina e colocava ali o querosene. Se colocasse água, era líquido, ia ter a mesma, vamos dizer assim, o mesmo peso, né? Mas não produzia luz, não tinha, não dava combustão para queimar. Não adianta uma interpretação da mensagem, isso não vai funcionar. Vai gerar nas pessoas uma falsa revelação, vai gerar nas pessoas um falso novo nascimento, né? E as pessoas pensarão que tem, quando na verdade não tem. Isto é o que acontece. Agora observe uma coisa aqui. Observe que ele diz isso 2 vezes. Se ele disse isso 2 vezes, ele não estava apenas se repetindo, não estava ficando um velho gaga, trocando as palavras, tropeçando nas palavras. Ele estava dando ênfase ao seu pensamento. Ele diz, Cristo em você é o centro da vida, da revelação. Vê, a vida de Cristo em você faz dele o centro da revelação. Primeiro ele diz, Cristo em você. Mas apenas no caso de as pessoas não entenderem como Cristo poderia estar em você, então ele diz, a vida de Cristo. Temos que prestar atenção como William Branham construía suas pregações, como ele construía pensamento por pensamento para chegar a um ponto. Às vezes você tem a mensagem nas mãos e você diz, que mensagem maravilhosa eu li. Se você olhar com um olhar crítico, vamos dizer assim, crítico literário da mensagem, você vai observar que muitas pregações dele, e você comparar com livros e pregações de outros proeminentes pregadores, estudiosos das Escrituras, você vai ver a simplicidade, quanto que nem sequer tinha tanta profundidade nas palavras do William Branham. Quando ele faz aquelas alusões sobre Zaqueu e tal, Maria Madalena, muitos outros pregadores pregariam melhor e mais bonito, e ele admite isso. O que você tem ali, o que você tem que prestar atenção, é que naquele sermão existem pepitas doutrinárias que em nenhum outro lugar vai ter. Em nenhum outro pregador vai ter. Aquilo é apenas ele construindo uma base com aquelas histórias, fazendo aquelas comparações, como Jesus fazia com suas parábolas.
Existem pepitas doutrinárias inseridas nos sermões, e ele fala sobre você olhar, ler nas entrelinhas. Muitas daquelas coisas, você diz, é uma mensagem boa, esse parágrafo aqui muito maravilhoso, mas ainda não é aquilo que o profeta está querendo dizer para você. E geralmente você passa por alto o porquê ele pregou 2 horas para fixar um ponto ou 2 na mente das pessoas. Quantos que leram o sermão, Cristo é o mistério de Deus revelado, mas o que entenderam sobre aquilo? Ficaram esperando grandes revelações, ficaram esperando isso, esperando aquilo, sendo que já estava lá, já estava ali, ele já pregou sobre o tema, e estão esperando ele ainda pregar isto e aquilo, sendo que ele já pregou. E assim sucessivamente, porque as pessoas passam por alto, elas não estão satisfeitas quando a simplicidade de Deus, quando Deus na simplicidade revela seu plano, elas sempre esperam algo grande, algo estrondoso. Do mesmo jeito que a manifestação dos filhos de Deus, as pessoas estão esperando um grande acontecimento, e não, senhores, não será um grande acontecimento. É uma revelação, é algo que te muda, algo é feito dentro de você e então será expressado por fora. E se o que foi expressado por fora não for a vida de Cristo, é porque Cristo não está sendo formado dentro desta pessoa. E se Cristo não está sendo formado dentro desta pessoa, ela nunca vai se manifestar como um filho ou uma filha de Deus. Pode ser um bom irmão, um bom igrejeiro, mas filhos de Deus serão poucos. Serão poucos que se manifestarão como filhos. Esta é a verdade. Então, quando ele diz Cristo em você, caso alguém não entenda como isso acontece, então ele diz a vida de Cristo em você faz dele o centro da revelação. Agora, meus amigos e irmãos, se você ainda tem, vamos dizer assim, um problema com a necessidade de ser o centro das atenções, de ser a pessoa que deve ser paparicada para lá e para cá, tapinha nas costas para lá e para cá, se não for saudável, já fica bravo. Eu conheço irmãos, ele deixou de ir para a igreja porque ele disse que não foi bem recebido quando foi. E eu não entendo como é isso. Vamos dar um exemplo para vocês. Agora o irmão Edson, acho que é assim o nome, ele sempre me atrapalha de chamar o nome dele. Começa com W, né? Começa com W? O Edson. Você viu que ele chegou atrasado, né? O irmão foi buscar ele, chegou atrasado. Aí chegou ali, ok, o que é que ele tem que fazer? Ele viu que já estava em reunião. É entrar e tal, cumprimentar o que pode ali, dar o copo, chegou, né? Sentar e assistir o culto. Aí já pensou se ele chega e fica lá no canto da parede, lá do lado de fora, escondido lá, esperando que alguém vá lá, buscar ele. Ô meu irmãozinho, que alegria, que bom ter você aqui. Você sabe que muita gente é pego assim, por esse carisma, vamos dizer assim. Olha, eu vou dizer uma coisa, não é tempo de florzinha de estufa, não. É claro, temos que ser educados, amáveis, cuidadosos, um trato educado, né? Atenciosos. Mas não é porque alguém te faltou uma atenção que você vai dizer, ninguém gosta de mim, ninguém me ama. Deus não gosta mais de mim, se me amasse, não tinha deixado passar por essa dificuldade, por esse problema. Não é dessa forma. Não é tempo mais de criancice, gente. É tempo de crescermos, né? Amém. É tempo de crescer, de mostrar que já deixamos de ser menino. Não é possível esse tempo todo ouvindo a mensagem, ouvindo a palavra, com tantos cultos, lendo tantos livros, lendo a Bíblia, lendo tantas mensagens, e na hora de agirmos, agimos como se não entendêssemos nada, como não soubéssemos nada. Eu acho estranho esse tipo de coisa, né? Fazer o quê? Vai ver que alguém é retardado, né? Que na verdade, chamar de retardado não é bom, porque é como se fosse um sentido bem pejorativo. Então tem casos de pessoas especiais, que cresceram só lá no tamanho e na idade, mas a mente é de uma criança, né? É de um bebê. Então se há pessoas assim, em nosso meio da igreja, vamos dizer assim, as pessoas se associam conosco, espiritualmente falando, então que Deus nos dê graça para detectarmos isto, né? Detectarmos isto. Porque você vê o tamanho do camarada, olha o tamanho da pessoa, e você diz, bem, um adulto, é o que você pode esperar. Mas na hora que essa pessoa abre a boca, você vê que ela não sai nada que preste, vamos dizer assim, não sai nada construtivo. A pessoa não sabe o que está dizendo, porque não teve uma formação, o cérebro não foi formado, então você diz, opa,
aqui temos uma pessoa especial. Não é assim que chama? Fulano tem um filho especial, tem uma filha especial. Não é que aquela pessoa é mais especial do que as outras, não há ninguém especial. O certo é que esta pessoa tem que ser cuidada de forma especial. Você não vai tratar ela como trata as outras pessoas, bem? Porque ela não entende. Ela não entende. Se você ela pedir, você não deve, já te rasga de unha. Ela não entende. Bem? Agora, se no sentido espiritual há pessoas assim que têm que ser tratadas desse jeito, então que Deus tenha misericórdia de nós, né, para tratarmos essas pessoas de uma forma especial. Bem? Porque, na verdade, você diz, mas pode ter isso no nosso meio da forma espiritual? Eu acho que sim, porque a Bíblia diz que nem os loucos errarão o caminho. Então haverá loucos no nosso meio. Há pessoas com a mente bem atrofiada no nosso meio. Eu conheci mudo e surdo que creu na mensagem. E disse que creu porque Deus mostrou para ele. Não sei como ele contava isso, mas ele contava, viu? Ele recebeu a revelação do fim do mundo e fogo caindo para todos os lados, e todo mundo em sofrimento e gritando, e ele disse que tem que ir para a igreja, tem que batizar. Ele contava isso com seus gestos, com aquela coisa toda, mudo e surdo. Pediu o batismo, foi batizado. Eu conheci esse camarada. Acontece, então, que Deus nos dê graça para detectarmos pessoas assim entre nós que devem ser tratadas de uma forma especial. Okay? Porque são pessoas que aprendem, mas parece que nunca chegam ao conhecimento da verdade. E o que vamos fazer com elas? O que vamos fazer com essas pessoas? Então, procurar entendê-las, nos colocar no lugar dele, no lugar dela, né? E ser uma ajuda para essas pessoas. E eu poderia entrar aqui em vários detalhes, mas deixa eu só continuar aqui um pouquinho para concluirmos, porque já deu minha hora, né? Já deu minha hora. E está tão gostoso aqui que por mim passaria a noite. Ainda darei com muito de amanhã, né? Mas não podemos. Veja, mas de uma forma normal, se vocês consideram normal, se você ainda tem um problema com a necessidade de ser o centro das atenções, significa só uma coisa, que você não morreu para si mesmo ainda. Porque quando você morre para si mesmo, você não mais será o centro das atenções, você não reivindica isso. O William Branham está explicando que o novo nascimento é uma revelação que acontece dentro de você, dentro da pessoa. E já que ele está falando sobre a revelação de Jesus Cristo, nós podemos também adicionar aqui o que o apóstolo João disse sobre a revelação de Jesus Cristo. Vamos ver? Assim a gente faz alguns comentários rapidinho e conclui. Na segunda carta de João, no capítulo, é só o capítulo que tem, no versículo 9 de João, ele diz assim, olha, todo aquele que prevarica, quer dizer, aquele que vai além dos limites, para quem não sabe o que é prevaricar, viu? Todo aquele que prevarica, quer dizer, aquele que vai além dos limites, porque Deus estabelece um limite, e não persevera, quer dizer, não permanece dentro dos limites, e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Uma pessoa não tem a Deus, então tem que ter o diabo, né? Misericórdia. Você nunca fica sozinho, ou um ou outro. Você só não pode servir a dois ao mesmo tempo. Mas se você não tem um, você tem outro. Isso é automático, viu? Veja. Então, quem não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto o Pai como o Filho. Essa mesma escritura, aqui na tradução da Bíblia de Eugênio Petros, a tradução que ele fez da Bíblia, como título A Mensagem, Bíblia na língua contemporânea, deixe-me ler aqui como está essa carta de João, que pode ser que ela nos apresente de uma forma mais abrangente, inclusive. Primeiro a João, segundo a João. Aqui, no versículo 9. Aqui. Tomem cuidado com eles para que vocês não percam o que nos custou tanto trabalho. Quero que vocês recebam a recompensa a quem tem direito. Quem vai longe demais, a ponto de ir além do ensino de Cristo,
Você sabe o que é ir além? Exceder limites. Ensino de Cristo. Todos nós da mensagem sabemos que ensino é doutrina. Ensinar é doutrinar. Então ele aqui está dizendo ensino. A outra tradução é doutrina de Cristo. É a mesma coisa, viu? Então quem vai longe demais a ponto de ir além do ensino de Cristo, e quem disse que eu consigo levar adiante? Porque o que é ir além do ensino de Cristo? Vamos ver aqui rapidamente duas coisas, ou três. Jesus disse assim: o Pai é maior do que eu. Jesus disse assim: o Pai me enviou. Jesus que o Pai me mostra. Jesus disse assim: meu Deus e vosso Deus, meu Pai e vosso Pai. Então, o ensino de Cristo mostra que Jesus tem um Deus sobre ele. O ensino de Cristo mostra que Jesus estava abaixo desse Deus, obediente a esse Deus. Orava a um que o podia livrar da morte, diz a Escritura. Se você vai além disso, você não tem Deus. E além disso, é dizer que Jesus é o próprio Pai. É dizer que Jesus é o próprio Deus a quem ele chamava de Pai. Isto é ir além do que Jesus disse. Você sabe o que é? Agora, Jesus disse: a minha doutrina ou o meu ensino não é meu, eu aprendi do meu Pai. Então, o ensino de Jesus era o que ele escutava do Pai e repassava para nós, repassava para os seus seguidores. Agora, tem você coragem de ir além do ensino do próprio Deus? O ensino do próprio Deus diz assim: este é meu filho amado. Amém. Então, se a revelação que você tem diz que Jesus é o próprio Deus, fica complicado. Você está indo além dos limites. Está chamando Deus de mentiroso. Exatamente, chamando Deus de mentiroso. Foi o que João também disse na sua carta. Ele diz: quem a Deus não creu, mentiroso o fez, porque não creu no testemunho que Deus deu acerca de seu filho. E o testemunho que Deus deu sobre o seu filho é que este é meu filho. Deus enviou seu filho ao mundo. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu filho unigênito. Aí vocês misericórdia, isso é totalmente diferente do que eu vi ensinado. Sim, você sabe por quê? Porque Deus estava em Cristo Jesus, o Filho de Deus, foi enviado ao mundo com uma missão. E Jesus nasceu como qualquer menino, como qualquer criança nasce. O Leandro chega a dizer: aquela criança, aquele menino com 12 anos de idade, nenhuma sabedoria, o pai não estava nele ainda. O pai só veio morar nele ali no Jordão, quando ele foi batizado. Agora, quando Jesus é batizado, com cerca de 30 e poucos anos de idade, no Rio Jordão, e Deus, o seu Pai, o Espírito Santo, vem morar nele, aí sim você tem Deus em Cristo em plenitude, Deus andando em dois pés, o Jeová do Velho Testamento sendo Jesus do Novo Testamento. Por 3 anos e meio, o Deus Criador e poderoso, Jeová Elohim, esteve na terra encarnado no corpo de seu Filho. Mas quando chegou aquele momento, no jardim de Getsemane, Deus o deixou só. O mesmo Deus que criou a habitat dele, ele tudo abandonou no jardim de Getsemane para que seu filho subisse até a cruz e morresse como homem, para ser a propiciação dos nossos pecados. Vê? Mas as pessoas confundiram tudo e não entenderam isso. Por isso eu estou lendo aqui, para finalizar, a carta de João, para vocês que já entendem isso, entender um pouquinho mais. Observe, quem vai longe demais, a ponto de ir além do ensino de Cristo, está se afastando de Deus. Mas quem se apega a este ensino, permanece fiel ao Pai e ao Filho. Amém. Amém. Permanece fiel ao Pai e ao Filho. Na tradução que você costuma ler, diz: esse tem tanto o Pai como o Filho. Agora, se você simplesmente não tem essa revelação de Jesus Cristo revelado em você, em algum lugar, você vai se aventurar fora dos limites da doutrina de Cristo. E se você se aventurar além dos limites da doutrina de Cristo, você não tem Deus e nem está ecoando ou falando a mesma coisa que Deus tem falado. Né? Portanto, o que é a manifestação dos filhos de Deus? Primeiro, é revelada a você a natureza do Filho de Deus. Em seguida, a tua natureza se enquadrará na mesma natureza do Filho. Né? E você passa a ter o Filho de Deus, teu irmão maior, como teu exemplo, como aquele que veio dar exemplo
Por que Jesus disse: sede perfeito como eu sou perfeito? Porque ele estava ali para expressar e apresentar seu papai. Por isso ele diz: sede vós perfeito como é perfeito o vosso Pai que está no céu. Seja perfeito como é perfeito o vosso Pai. Agora, ele era o exemplo. E Abraão diz: ele, Jesus, era o exemplo perfeito da deidade. O exemplo perfeito, porque ele era uma cópia expressa, a imagem expressa do seu Pai. E você só pode se manifestar como filho se você absorver o mesmo exemplo de Jesus, para que você possa também manifestar Deus aos homens, como Jesus manifestou. Pai, manifestei teu nome aos homens. E você está aqui para quê? Para fazer a mesma coisa, para manifestar o nome de Deus diante deste mundo. E este nome de Deus, que é o nome de teu Pai, passa de pai para filho. Primeiro foi para o nosso irmão Jesus. Ele recebeu o nome de seu pai. O profeta disse: o nome dele é Jesus, porque seu pai era Jesus, assim como eu sou Brana, porque meu pai é Brana. Então primeiro Jesus recebeu este nome por herança, porque os filhos tomam o nome do papai. E aí os demais filhos olham para o filho primogênito, e então começa a se enquadrar dentro do mesmo plano. E aí todos também descem às águas para receber também o nome de seu Pai no batismo, no nome do Senhor Jesus Cristo. Esse é o nome do nosso Pai. O nome dele é Jesus, que quer dizer Jeová é Salvador. Jeová salva. Então ele salva através de Jesus, ele cura através de Jesus, ele perdoa através de Jesus, porque ele colocou o seu Filho primogênito como o mediador entre Deus e o homem. Amém? Amém. Que o Senhor vos abençoe. Amém. E até amanhã, se o Senhor nos permitir estar junto com eles mais. Vamos colocar de fé. Vamos agradecer a Deus por isto. Grandioso Deus e eterno Senhor, no nome de teu Filho Jesus, nós te agradecemos nesta hora por tua misericórdia sobre as nossas vidas. Pedimos perdão pelos nossos pecados, Senhor, e te agradecemos pela tua palavra. Agradecemos pelo profeta que tu nos enviaste para nos mostrar estas coisas. É claro, se cada um de nós nos especializarmos em um âmbito desta mensagem, cada um poderia sair pregando uma coisa diferente do outro. Mas, Senhor, pedimos que o Espírito Santo, que é o especialista, o mestre, possa Ele mesmo ensinar a cada um de nós, para que todos possam falar a mesma língua, o mesmo idioma da noiva do Senhor Jesus Cristo, dizendo a mesma coisa que o Espírito Santo fala. Porque é dito nas Escrituras: o Espírito e a esposa dizem: vem, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Então temos todos que dizer a mesma revelação, falar sobre a mesma coisa. Então revela teu povo, Senhor, revela os nossos corações, revela o nosso entendimento, e que o quinto de Efésios, apóstolos, profeta, evangelista, pastores e mestres, possa nesta mesma hora estar em atuação em torno do globo terrestre, levando o teu povo ao verdadeiro conhecimento da tua palavra, Senhor, para que todos cheguem à unidade da fé, à estatura do varão perfeito, Cristo Jesus. Ajuda meus irmãos e minhas irmãs, que todos possam ter uma noite abençoada, de descanso, e que amanhã possamos estar juntos para mais uma vez nos alegrarmos na tua presença. No nome de Jesus Cristo, nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Que o Senhor vos abençoe, meus irmãos. E amanhã às 8h30 as portas estarão abertas para então fazermos a abertura oficial e a dedicação desse lugar, para assim deixar disponível para os irmãos que sentirem o desejo de vir adorar o Senhor aqui neste ambiente. Deus os guarde e até amanhã, se o Senhor nos permitir. Ó grande Deus, ó grande Deus, assim como tu vais gloriar o que é teu mundo, e do teu Espírito encha-me, Senhor. Ó grande Deus, Senhor de tudo, bem perto de ti, Senhor, sempre quero andar nos teus caminhos e sob a luz do teu meio olhar.
Aleluia.